Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Vasco e hoje eu vou falar sobre o uso de redes sociais em educação. Se você é professor e não utiliza rede social em educação, então preste atenção aos seguintes pontos que eu tenho para falar para você. Eu vou apresentar 5 motivos pelos quais você deveria pensar utilizar rede social em educação. Mas veja só, antes de eu passar a esses 5 pontos, eu queria falar de 2 tópicos muito importantes. O primeiro tem a ver com o conceito de rede social. Sempre existiu redes sociais. O que não existia era a rede social online. E outro ponto tem a ver com como é que eu me posiciono como professor. Eu me posiciono e eu tento ser um facilitador do processo de aprendizagem, ou eu me considero o cara inatingível. Se eu sou essa segunda pessoa, o cara, então, veja bem, utilizar a rede social não deve ser para você. Mas se eu sou o facilitador, então preste atenção aos pontos e as vantagens que você pode ter ao utilizar as redes sociais. Todo mundo sabe que uma rede social fomenta o aprendizado coletivo. Numa rede social, nós podemos ter acesso a conteúdo que de outra forma não chegava até nós. Numa rede social nós podemos conhecer outras pessoas, podemos ter acesso a outros conteúdos e podemos estudar de outra forma. E nós temos redes sociais de vários tipos. Por exemplo, o Waze é uma rede social que me dá informação sobre o trânsito. E com o Waze eu posso ter acesso a informações como uma blitz que eu não queria apanhar e eu pelo Waze consigo saber se existe ou não blitz ocorrendo nessa hora. Posso usar o passeio direto. Se eu sou aluno e quero saber tudo sobre uma determinada disciplina numa determinada instituição com um determinado professor, no passeio direto eu tenho essa informação toda, de forma a que eu possa saber como é que eu vou superar determinada disciplina. Lá tem exercícios, listas de exercícios específicas por disciplina, por instituição, as resoluções, tudo o que eu preciso saber para superar uma disciplina tem lá. E posso usar o WhatsApp também para as coisas mais normais ou menos normais. Eu posso utilizar o WhatsApp para filar numa prova, ou eu posso usar o WhatsApp para estudar para uma prova. Posso ter uma rede mais focada em questões profissionais, posso ter uma rede mais focada em questões académicas e posso ter uma rede mais lúdica ou também com muito conteúdo académico válido. O YouTube tem muito vídeo com besteira e tem também muitos vídeos sobre determinadas matérias com professores geniais. Posso ter uma plataforma do tipo Khan Academy, que é mais orientada para os alunos do ensino médio e do fundamental, mas ela também funciona como um espaço social. O professor pode conversar com alunos, os alunos podem conversar entre si, etc. E temos também o Google Classroom, que é a Google chama uma sala de aula para expandir a sala de aula normal. É um espaço virtual que estende as atividades que ocorrem dentro de sala de aula. Lá o professor pode pode distribuir tarefas, pode emitir comunicados, pode lançar perguntas, enfim, pode-se fazer muita coisa. Eu não estou aqui também falando do Facebook, porque todo mundo conhece o Facebook, mas o Facebook pode ser, obviamente, utilizado também para educação. Segundo ponto, não existe hierarquia no Facebook. No Facebook eu posso chegar a pessoas que de outra forma não conseguiria chegar a elas. E eu posso chegar, por exemplo, a professores muito melhores que eu, a cientistas, a pesquisadores. Então, é uma forma bem legal de chegar a essas pessoas que não tinha como chegar de outra forma. Por exemplo,
Eu posso ser amigo do Bill Gates, não é? E eu sou amigo do Bill Gates. E eu também posso ser amigo do Papa ou do Zuckerberg também. E eu sou amigo de toda essa gente. Meu pai nunca teve essa possibilidade. E eu, quando era menorzinho, também não tinha, não é? Terceiro ponto. Tudo o que ocorre numa rede social fica registado. E numa sala de aula fica registado muito pouca coisa. Registramos a presença, verificamos se o aluno está mais ou menos interessado, mas não tem como ficar registado. Se você lançar uma atividade, basta uma pergunta, e os alunos participarem com respostas, com um sentido crítico, então você fica com esse processo todo registrado, como se fosse um portfólio, não é? Se está tanto instigando os alunos a fazer portfólio, por que não fazer de forma social? Quarto ponto. Redes sociais são virtuais, mas atenção, elas são reais. Quem nunca fez alguma coisa numa rede social que depois não se arrependeu ou que teve algum constrangimento por esse fato? Então, todo mundo sabe que tudo o que ocorre online tem muito impacto na vida real. E a educação não é diferente. E mais, tem uma coisa interessante, é que na educação tem alguns tipos de atividades que são bem mais interessantes ocorrerem de forma individual, no uso da internet e computador, do que numa sala de aula. Numa sala de aula tem aluno que não se sente à vontade para falar na frente dos colegas, mas num computador, num chat, num bate-papo, num grupo virtual, tem muito mais à vontade e pode fazê-lo de uma forma bem diferente que faz em sala de aula. Então, o virtual não só tem impacto no real, mas como também tem coisas que o real não tem, e o contrário também é válido. Tem coisas que só dá para fazer presencialmente. Mas é bom termos noção dessas duas realidades, porque tem professor ainda hoje, e muitos, infelizmente, que acham que uma atividade virtual não é significativa na aprendizagem do aluno. É muito significativa e tem coisas que funcionam muito melhor virtualmente do que presencialmente. Quinto ponto e último. O mundo é colaborativo. Podemos recordar até o próprio surgimento da internet. A internet surgiu num ambiente de pesquisa, num ambiente académico. E temos hoje uma complexidade que exige que consigamos resolver grandes problemas de forma colaborativa. Imaginem, por exemplo, hoje temos conceitos tão básicos se tornando muito complexos. Por exemplo, uma guerra. Hoje temos uma guerra por conta do terrorismo que é extremamente complexa de entender. Não temos uma única razão para o porquê. Então temos uma constante necessidade de resolver problemas novos e com muitas variáveis. Então precisamos de um conhecimento e de uma atualização que envolva muita gente e numa velocidade muito grande. Caso contrário, ficamos sempre muito limitados no nosso conhecimento. Para concluir, por hoje, eu queria apresentar este quadro aqui, que é um quadro que é apresentado no site do Fórum Económico Mundial, e ele apresenta aqui as habilidades necessárias que vão ser mais procuradas no ano 2020, é uma projeção, e que vejam, a resolução de problemas complexos é uma das habilidades que vão ser mais procuradas, já eram na projeção que fizeram em 2015. O pensamento crítico também vai ser mais valorizado, e é interessante ver que o pensamento crítico em 2015 ele estava na 4ª posição, para 2020 é
uma das principais, está logo coladinho com o primeiro lugar, está em segundo lugar, e logo de seguida vem a criatividade, que também estava em 10º lugar em 2015 e agora passou para terceiro. Como é que nós vamos habilitar alunos para 2020? 2020 é depois da amanhã, não, está já ali, não estamos a falar de uma projeção para 2050. Se nós continuamos a dar aulas de forma passiva, vai ser muito complicado habilitar nossos alunos com estas novas habilidades que vão ser demandadas já. Isto não é uma coisa assim tão longe. Queria também lançar esta reflexão de Edgar Morin, que a educação tem apenas uma missão fundamental. Segundo ele, é preparar indivíduos para o combate vital pela lucidez. Está muito confuso o mundo hoje, o conhecimento também avança a uma grande velocidade e então precisamos de uma grande lucidez. E queria também mostrar esta citação de George Siemens, que é o pai da teoria do conectivismo, e isto eu extraí de uma conversa do TED do YouTube, mas que é uma conversa de 2010, mas que é bem atual ainda nos dias de hoje. Os dispositivos eletrónicos, que são fundamentais para o combate pela lucidez, que o Morin já falava na citação anterior, são afastados e bloqueados do ambiente escolar. As competências críticas, vitais, que os alunos precisam para manter a lucidez são reduzidas e desligadas. Infelizmente, isto acontece muito. Eu vejo isto todos os dias a acontecer em colégios. Não são criadas atividades que fomentem estas novas habilidades que eu falei antes, e isto é muito preocupante. Eu, como professor, fico muito preocupado. E você? Ficou convencido que o uso de redes sociais em educação é fundamental para o futuro? Your daddy said your love is necessary, it's extraordinary. Your mommy said I should call it little care, my little holiday, but I said